Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área, a pedido do meu aluno do curso de Factor Investing, o Pablito. Vou fazer uma análise aqui da antiga Estácio, né? Atualmente ela chama-se Edux Participações. Então vamos dar uma olhada aqui nessa empresa. Lembrando, essa planilha aqui ela vai para os meus alunos do Segredos de Família, o Close Friends, meus mentorados, pessoal lá da comunidade do Tio Uli também, tá? Então, eu separei aqui uma planilha do balanço patrimonial, outra do DRE e essa aqui somente de indicadores. Como é que a gente vai fazer essa brincadeira aqui, ó? Vamos entender primeiro a margem bruta desse negócio e eu vou passar com vocês sobre todos os resultados, tá? Para a gente não ter problema nenhum de nem saber como faz. Então vocês vão aprender aqui como é que faz, beleza? Fiz a margem bruta, que foi o lucro bruto sobre a receita. A margem operacional, a gente já pega o EBIT e divide pela receita líquida, tá? A margem líquida, aí é mais fácil, as pessoas já conhecem, é o lucro líquido sobre a receita. E a margem EBITDA, ela vai ser um pouco mais diferenciada na sua composição pelo seguinte motivo. Eu vou ter que pegar o EBIT e somar a depreciação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai pegar o EBIT e a gente vai somar a depreciação, que é um item que está lá no fluxo de caixa, beleza? Da empresa. E a gente vai dividir tudo isso pela receita líquida. Tranquilo? Então, se liga. Olha só, a margem bruta ela era 32% lá em 2011, veio subindo e chegou aí a 56% em 2019, nos últimos 12 meses, tá? Eu tô pegando esses dados todos de 12 meses e eles terminam sempre no segundo trimestre de cada ano. Por que eu acho que teve esse aumento aí da margem bruta? Ensino à distância, tá? Eu acho que as margens são maiores desse tipo de negócio e a empresa cada vez mais migrando para esse tipo aí de curso, tá? A gente vê que a margem operacional, que é o EBIT sobre a receita, também subiu de 6,86% para 22%. Tanto a margem bruta quanto a margem operacional estão aí em recordes históricos, tá? A margem líquida era na casa dos 7% lá em 2011, 2012, pulou agora para 17,9%, também é maior, já vista aí nesse período de 9 anos, tá? E a margem EBITDA, que é o EBIT mais depreciação, passou aí de 10,24% em 2011 para os incríveis níveis aí de 30,2%. A empresa aí está com uma margem EBITDA muito forte, uma margem líquida também muito forte. Empresa muito lucrativa, gente. Agora vamos ver aqui alguns conteúdos de rentabilidade. Isso aí também é muito fácil de fazer, tá? Primeiro a gente vai ver a rentabilidade do ativo, retorno do ativo, tá? A gente vai pegar o lucro líquido e vai dividir isso pelo ativo total. E o PL, o retorno do PL, do patrimônio líquido, é muito parecido. A gente vai pegar o lucro líquido e a gente vai dividir isso pelo patrimônio líquido da empresa, que está aqui no balanço patrimonial, tá? Então a gente está aqui, ó, patrimônio líquido, beleza? Retorno do ativo, esse não se alterou muito e também não é o maior já observado. Lá em 2011 era 9,62% o retorno do ativo, chegamos aí num auge de 14,52% em 2014 e hoje a gente está em 11,61%. O retorno do patrimônio líquido também aumentou bastante, 13,91% lá em 2011, em 2015 chegou lá perto da casa dos 20%, com 18,51%, e nesse último ano foi de 21,3%. A gente tem que comparar isso essencialmente com a Selic, né? Porque esses sócios aí eles poderiam estar investindo na Selic e não estão.
Então, se você tivesse tido a oportunidade de entrar nessa empresa junto com os sócios, ou pagando uma relação de preço sobre o valor patrimonial de 1, você estaria tendo aí um earnings yield, que é um retorno dos lucros em relação aí ao preço que você pagou, de 21,3%. Entendeu? Vamos aqui agora ver o NOPAT. O que é o NOPAT, gente? É o Net Operating Profits After Taxes, que é basicamente aí o EBIT menos o que você paga de imposto. Então é o quê? EBIT menos o imposto que a empresa paga. Beleza? Então, efetivamente foi isso aí que a empresa pagou, tá? Então, esse montante era de 77 milhões lá em 2011, no começo do período que a gente está analisando, e simplesmente multiplicou por 10 isso aqui quase, tá? A gente chegou aí no último ano com um valor de 801 milhões reais de Net Operating Profits After Taxes. Aqui, basicamente, a gente está tirando o resultado financeiro da empresa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui já o número de ações que essa empresa tinha antigamente e quanto tem agora, tá? Olha só, ela tinha 82 mil ações lá em 2011 e agora ela tem 300 mil ações. Ou seja, multiplicou por 4, basicamente, o número de ações. E o lucro multiplicou por 10. Por que é bom a gente olhar isso, gente? Porque às vezes a empresa ela pode aumentar muito os seus lucros porque ela aumentou o seu capital. Então, não foi crescimento orgânico aqui, ó. Foi basicamente uma aceleração, uma anabolizada que a empresa tomou assim. Cresceu muito rápido, tá? Mas tá tranquilo aí, pô. O número de ações multiplicou por 4, o lucro por 10. Tem alguma coisa boa aí nessa empresa, tá? Agora vamos olhar o ciclo financeiro, gente. O que é o ciclo financeiro? O ciclo financeiro é o período que a empresa pega o dinheiro até ela receber do cliente. Ela tem que botar esse dinheiro do bolso dela, se ela tiver um ciclo financeiro positivo. Se ela tiver um ciclo financeiro negativo, ela recebe esse dinheiro para depois prestar o serviço. Vou dar um exemplo aqui de uma empresa com ciclo financeiro negativo. Empresa do Tio Uli aqui de curso, tá? Por quê? Porque eu recebo à vista o curso e eu vou prestando ele com o tempo. Então, é muito positivo isso para uma empresa, tá? Poucas empresas na bolsa têm essa característica. Uma que eu sei que tinha um ciclo financeiro negativo, não sei se tem mais hoje, era a Ambev, tá? Então, o que seria o ciclo financeiro aqui? É a necessidade de capital de giro sobre a receita. Então, o que é a necessidade de capital de giro, gente? Deixa eu pegar aqui, ó, o ativo circulante. E eu vou tirar todos os valores aí de caixa, tá? Financeiros, basicamente. E aí, subtraio do passivo circulante menos total de empréstimos, que é outra conta financeira, e os dividendos a pagar também. Deixa eu ver qual é a linha que eu vou pegar. Isso aí, dividendos a pagar. Beleza? E esse valor todo a gente divide pela receita. E aí a gente vai saber quanto que a empresa tem que botar de dinheiro para crescer a sua receita. No caso aqui da Estácio, isso hoje em dia está em 14 centavos. Ou seja, se ela quiser aumentar a sua receita em 100 milhões, ela vai ter que botar 14 milhões de capital de giro aí para que a coisa rode tranquilamente. E aí a gente consegue fazer essa métrica também em dias, tá, gente? A gente pega esse valor e multiplica por 360. Então, basicamente, a Estácio ela tem que bancar 50 dias da operação com o dinheiro dos acionistas, beleza? Agora a gente vai para o endividamento bruto, que é outra informação que eu acho relevante, porque ela mede aí o nível de risco que a empresa está correndo com as suas operações. Então, eu pego o total de empréstimos de curto prazo e somo com o total de empréstimos de longo prazo.
Esse é o bruto, tá? Esse é o endividamento bruto, gente. Então a gente vê aí que a empresa, ela tinha um endividamento muito baixo, 60 milhões, lá em 2011. E isso aí veio crescendo principalmente a partir de 2015. Por que que isso aconteceu, ao meu ver? Porque ela começou a ter que financiar o aluno, porque o FIES, que era um programa estudantil, aí, é um programa estudantil que a ex-presidente Dilma Rousseff apoiava muito no seu mandato, foi por água abaixo, tá? O governo acabou, parou, não tem mais dinheiro para pagar isso. Então, o endividamento líquido agora, ele vai dar a posição financeira da empresa contando com caixa e equivalente, tá? Então, ela tinha um caixa positivo lá em 2011 e hoje ela está com um endividamento líquido de 1 bilhão 176 milhões, tá? Então, a gente vê que muito desse retorno sobre o patrimônio líquido pode ter sido turbinado por esse endividamento, tá? Esse crescimento aqui também de 10 vezes do NOPAT, ele pode ter tido um componente disso também. A gente tem que ver agora o resultado financeiro. Olha só, o resultado financeiro era de 7 milhões positivo em 2011 e esse último ano, esse resultado financeiro foi negativo em 155 milhões, tá? Então a gente tem que tomar cuidado e comparar isso com comparar esse endividamento, esse crescimento do resultado financeiro com a própria solidez do negócio, tá? Porque nem sempre é ruim ter dívida. Se o retorno do negócio for maior que o custo da dívida, isso é positivo. Vamos ver agora a composição do endividamento? O que a gente faz? A gente pega o endividamento de curto prazo, total de empréstimos e financiamentos, sobre endividamento bruto, né? E a gente vai entender aqui quantos por cento desse endividamento está vencendo no curto prazo, ou seja, até 12 meses, e quanto está no longo prazo. A gente vê aqui ó, que está muito controlado isso. Teve aqui um crescimento em 2018 e, de alguma forma, a empresa ela renegociou isso, ou seja, gerenciou positivamente, botando o vencimento desse endividamento para o longo prazo, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que isso realmente aconteceu na prática? Olha só, a empresa estava com 250 milhões de total de empréstimos e financiamentos de curto prazo. E aí, ela tinha 81 milhões até o ano passado em endividamento de longo prazo. E agora passou para 1 bilhão 645 milhões, ou seja, tudo em moeda nacional, tá? A empresa fez aí a rolagem da dívida, como chamam, né? Capital de giro, esse aí é muito fácil a gente calcular. É só a gente pegar o ativo circulante e subtrair do passivo circulante. Olha aí, o capital de giro da empresa está girando em torno de 1 bilhão. Hoje em dia, 968 milhões mais exatamente, tá? Vamos dar uma olhada aqui no saldo de tesouraria para ver como é que isso ficou. Vou pegar aqui o ciclo financeiro. E aí é só a gente tirar a história da receita ali, ó. Não. Errei. Isso aqui, na verdade, é a necessidade de capital de giro, tá, gente? O saldo de tesouraria, na verdade, é essa diferença entre o capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Quando uma empresa está perdendo a capacidade dela de honrar os seus compromissos, o saldo de tesouraria vem diminuindo, tá?
E aqui a gente vai ver como isso aconteceu com a Estácio nos últimos anos. Ela vinha com um saldo de tesouraria aqui bastante confortável, de 700 milhões. E aí, quando veio a história lá do FIES, isso veio caindo drasticamente. E agora voltou a subir, tá? Olhando para isso, não tem como eu não querer ver aqui o gráfico da empresa, né? Vamos ver como é que isso se comportou aí. Olha só. Vou botar isso no semanal. Olha só. Mensal agora. Então a empresa ela teve realmente uma queda aí de 60% num período de 435 dias, que foi justamente quando começou a pipocar o problema do FIES, tá? 60%. Pô, ótima oportunidade de tu comprar essa empresa nesse período. Pouca gente fez, né? Claro. Mas aqui a gente vê que a empresa ainda está numa tendência de alta, segundo alguns indicadores, como o próprio High Low, tá? E acredito que a gente tranquilamente poderia fazer isso aqui, ó. Que é o quê? Projetar, a partir disso, um alvo. Isso aqui não é indicação não, tá, gente? Só estou fazendo um exercício aqui. Mas vamos voltar lá para a nossa análise de indicadores mais fundamentalista, tá? Vamos olhar o payout agora. O que é o payout, gente? O payout é quanto a empresa pagou de dividendos em relação aos seus lucros, tá? Então eu vou botar o valor absoluto, porque vai vir um valor negativo aqui, tá? Por quê? Porque foi uma saída de caixa. E a gente compara isso com o lucro líquido. Existe uma lenda no mercado financeiro como um todo, tá? De que empresas com alto payout vão crescer menos. Isso aí é uma lenda. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, leia aí, procure o artigo chamado Higher Dividends, Higher Returns. Dividendos mais altos, retornos mais altos, tá? Dividend yield, gente, já agora um momento onde a gente compara o que a empresa pagou de dividendos em relação ao valor de mercado que ela tem atualmente. Então a gente precisa trazer aqui o preço das ações para essa análise. R$ 39,56, tá? Vamos botar aqui em branco. IDUC 3. 39,56. E aí a gente vai ter o valor de mercado, tá? Isso aqui a gente só vai fazer para esse último ano. Deixa eu alterar isso aqui. Eu vou começar a congelar o painel aqui, ó. Tá. Isso aí, vai ficar mais fácil agora para eu virar aqui pro lado, beleza? Então o que é isso aqui? O valor absoluto de dividendos pagos sobre o que a gente vai pegar? Vai pegar lá no balanço o número de ações vezes cotação, beleza? A gente vê aí que ela está com um dividend yield de 4,65%. Se você comparar com o retorno líquido da Selic, já, pô, lindo, né? Lindo, lindo de morrer. Mas não é recomendação isso aqui, tá, gente? 1 menos o payout vezes o retorno do patrimônio líquido, a gente vai ter a taxa de crescimento esperada aí dessa empresa. Faz muito sentido esse número de 3%. Por quê, gente? Pega aí um crescimento populacional de 1,8% do Brasil, e aí vamos dizer que a gente vai ter uma mudança de comportamento daqui para frente, que é o seguinte: devido à alta expectativa de vida da população, eu acredito que isso aqui é uma coisa minha, tá, gente?
Eu não tô. Nem escutei isso em lugar nenhum, não, tá? Eu acredito que as pessoas cada vez mais procurarão ter duas carreiras durante a sua vida. Basicamente, a pessoa vai ter uma carreira até uns 45 anos e depois ela vai voltar a estudar para ter outra carreira, tá? Eu vejo já muito esse comportamento em mulheres, pessoas que encontraram seu propósito de vida em outros lugares, tá? Então, isso aí é uma coisa positiva na minha cabeça. Vamos agora entender um outro mecanismo, que é o seguinte. Vamos já botar ali o valor de mercado da empresa. 11 bilhões 887 milhões, tá? Empresa pesada. Parruda. A gente está fazendo esse conteúdo aqui porque ela falou hoje, nesse dia 21 de outubro, saiu a notícia que ela ia comprar o IBMEC por 1,9 bilhões, tá? Então, por isso que o Pablito pediu esse conteúdo. O valor de mercado, gente, ele vai ser valor de mercado mais endividamento líquido. Então, o enterprise value aí da empresa ficou em 13 bilhões. E aí a gente pode calcular agora o EV/EBIT, que é exatamente o enterprise value pelo EBIT da empresa. Aí, 16,25 vezes. Não é muito, mas não é pouco. Tá na média, tá? Vamos agora ver o valor de mercado sobre o patrimônio líquido dessa empresa. E aqui, gente, a gente precisa abrir a cabeça para a seguinte realidade, né? Vamos falar mais claramente. Quanto maior a margem líquida de uma empresa, naturalmente ela vai ter um prêmio sobre o seu valor patrimonial. E aqui a Estácio apresentou aí um valor de 3,92, tá? É considerado alto pelo mercado isso. Só para deixar vocês cientes disso, tá? E agora vamos pegar aqui, ó, preço sobre lucro. Como o payout é muito alto, natural a gente ver aí um earnings yield, que é um preço sobre lucro invertido, né? Muito parecido com o dividend yield, beleza? E aí 18,4 vezes é isso. Se a gente pegasse aqui só o valor dos dividendos para fazer um valuation, e lembrando, gente, isso aqui é somente um exercício, tá? A gente pega aqui os dividendos. E vamos dizer que a gente quer fazer um valuation pelo método de Gordon, tá? A gente pega esse valor, divide ele pelo quê? Selic mais um prêmio, vamos botar aqui 11%, menos esse crescimento esperado. E aí a gente chega numa avaliação da empresa de 6 bilhões e 972 milhões, tá? O que é simplesmente a metade do valor de mercado atual da empresa. Então, o prêmio que a gente está tendo agora em relação ao valor justo dessa empresa está muito alto. O que quer dizer isso na prática, gente? Taxa de desconto deve estar bem baixa. Olha só. Taxa de desconto, segundo o valor de mercado da empresa, está de 8%. Ou seja, Selic 5, mais 3 de prêmio sobre o risco do mercado acionário, tá? Da onde que sai esse valor, gente? Nas avaliações, a gente precisa botar um prêmio para assumir o risco da renda variável em relação à renda fixa. O Damodaran, ele tem uma tabela lá no site dele que ele vê qual foi o prêmio que o mercado acionário gerou em relação à renda fixa americana nos últimos 90 anos, tá? E
o espaço que isso gerou foi entre 2% e 6%. Eu gosto de trabalhar com 6%. Mas agora, por essa engenharia reversa, a gente só está vendo que esse prêmio está em 8%, está em 3%, tá? Por quê? Porque é Selic de 5 mais 3% para chegar nos 8% ali. Beleza? Pode entrar, Marta. Seu Fernando. Pode deixar subir. Então, gente, chegou aqui uma visita na minha casa, coincidentemente na hora que o conteúdo acabou, tá? Então, fica aqui a minha visão sobre a Estácio, empresa ótima, mas eu acho que o prêmio que você está recebendo por assumir o risco da renda variável está baixo atualmente para essa empresa, beleza? Apesar dela ser muito lucrativa e muito rentável. Se vocês querem que eu faça mais alguma empresa, um estudo parecido, deixa aí nos comentários, deixa o teu like aí e compartilha esse vídeo com alguma pessoa, se possível, porque isso faz com que você esteja patrocinando o meu conteúdo sem gastar dinheiro nenhum, tá bom? Galera, é só o começo, vamos que vamos, Blay Blay na área, tamo junto.